Olá, boa noite, graça e paz. Hoje nós queremos, nesta noite, produzir uma mensagem esperançosa para o seu coração. Queremos produzir algo que possa edificar o seu coração, a sua vida neste tempo de instabilidade, de preocupações, de angústia que muitos brasileiros, e quem sabe até mesmo alguns do nosso meio estão vivendo. Portanto, eu quero nesta hora convidar você a partilhar comigo esse momento especial. Para isso nós vamos nos posicionar em oração diante de Deus, pedindo a direção do Senhor para o entendimento da sua palavra e esse tempo que nós vamos passar juntos possamos ter a iluminação do Senhor na nossa mente, para que possamos entender a vontade, a boa, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nesta noite, nós queremos nos posicionar diante de Ti, diante da Sua palavra, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, e nos colocar à disposição do Teu Santo Espírito nesta noite, Deus, para que possamos produzir, ó Deus, a mensagem que Tu queres para a Sua igreja, para o Seu povo, para trazer alento, esperança, consolo, encorajamento, despertamento espiritual, de maneira que nesse tempo que nós vamos estar produzindo esta mensagem, Deus, que o Teu Santo Espírito possa produzir em nós ânimo, renovo, de maneira que nós possamos transmitir também isso à Sua Santa Igreja. Oramos pedindo, meu Deus, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós e que a Sua palavra possa, meu Deus, alcançar o nosso coração, transpassar a nossa alma e poder nos trazer consolo, conforto e esperança. Nós oramos no nome de Jesus. Portanto, eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que está em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 13 até o versículo 21. Esse texto traz uma mensagem muito especial para a igreja, não somente para a igreja primitiva, mas também para a igreja desse tempo. O texto proposto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida da revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Versículo 20. Conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa esse texto. Esse texto traz uma das mensagens mais esperançosas do Novo Testamento para a igreja do Senhor, para os filhos de Deus. Uma mensagem esperançosa que saiu dos lábios de
dos lábios e da mente de um dos apóstolos mais intrigantes, de um dos apóstolos mais amorosos que nós podemos ver depois da sua conversão, do seu encontro com Jesus. Não só intrigante, audacioso e líder. Onde estava Pedro quando escreveu esta carta? Para quem escreveu? Com que objetivo Pedro a escreveu? De acordo com 1 de Pedro, capítulo 5, do versículo 13, Pedro escreveu dizendo que estava na Babilônia. Entretanto, esse termo usado por Pedro era um pseudônimo, um código, usado para se referir a Roma. Portanto, Pedro usa esse termo Babilônia, é para disfarçar e não expor os cristãos à perseguição, bem como a sua própria vida. Portanto, o alvo principal de Pedro era direcionar uma mensagem de esperança através desses escritos ao público, ao seu público-alvo, cujas vidas estavam sob imensa perseguição e desmotivação. Portanto, eles estavam vivendo em circunstâncias difíceis. O objetivo de Pedro era fortalecer e motivar os cristãos, ensiná-los a viver uma vida vitoriosa em meio à instabilidade e aflições. Para tanto, eles deveriam focar em 3 aspectos: viver vitoriosamente sem perder a esperança, viver vitoriosamente sem amargura e viver plenamente confiando em Cristo, ou confiante em Cristo. Portanto, a nossa fala nessa noite tem como título, baseado neste texto, como ter uma vida vitoriosa em meio às aflições. Primeiro, eu quero destacar o que está no versículo 21. Versículo 21 do texto proposto, ele diz assim: que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Portanto, o primeiro ponto é viver vitoriosamente sem perder a esperança. Como nós podemos, neste tempo de aflição, nesse tempo de grandes preocupações com o dia de amanhã, muitos estão se perguntando por quanto tempo isso vai durar. Então é nesse momento em que nós precisamos ter esperança. Nós precisamos viver uma vida de vitórias, pensando no amanhã, sem perder a esperança desse dia que ainda não chegou. Portanto, Pedro fala no versículo 21, de sorte que a vossa fé e esperança sejam em Deus. Essa esperança, a palavra grega eupida, traz a ideia daquilo que nos da grande expectativa que desejamos e ansiamos tanto, mas nós não sabemos como vai acontecer. Portanto, a primeira exigência que Pedro faz aos cristãos para que vivam essa esperança, para que experimentem essa esperança, é que eles deveriam cingir o vosso entendimento. Cingir significa prender, amarrar, alinhar, traz o significado de juntar, organizar todos os pontos não resolvidos de um indivíduo que está desorganizado, que está com a vida desarrumada, rejeitando os obstáculos do mundo e concentrando-se na graça de Deus. Ou seja, eles precisavam provocar mudanças urgentes em sua maneira de pensar, e dessa forma, eles deveriam experimentar uma nova maneira de viver. Quando Pedro fala esperar inteiramente na graça de Deus, ele quer dizer, gente, de uma outra forma mais simples, popular, ele estaria dizendo assim, gente, para pensar sobre o favor,
o imensurável favor que Deus nos fez por meio de Jesus Cristo na cruz, se entregando, se dando, se derramando por nós. Do versículo 14 ao versículo 25, Pedro faz um apelo através desta questão de cingir o vosso entendimento. Porque a igreja, naquele tempo, ela estava esquecendo a mensagem da cruz, esquecendo-se do sacrifício de Jesus Cristo, esquecendo do sangue do Cordeiro que foi derramado, se afastando de Deus, portanto, da santidade. E então, no versículo 14 ao versículo 25, Pedro faz um apelo à santidade, para que eles pudessem viver uma vida de separação. Hagios, separados. Chama a atenção quanto à obediência que devemos ter ao nosso Deus diante das aflições e instabilidades da vida, que está no versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Filhos da obediência. Nós, independente das circunstâncias, independente das aflições, independente das lutas que se levantam contra nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele caminha conosco. Ele está presente em nossas aflições. Ele está cuidando de nós, providenciando toda a provisão necessária que precisamos para que nós tenhamos esperança, mesmo que sejam em dias ruins. Aqueles irmãos, eles não deveriam tomar a forma desse mundo mau, voltando para a vida de pecados, voltando para aquela vida da qual eles viviam no tempo da ignorância, usando isso como pretexto, as aflições como pretexto, para voltar à vida de pecado. Nós sabemos que é natural, nós temos a inclinação para o pecado, quando nós enfrentamos lutas, aflições, ao invés de nós pegarmos estes desafios de enfrentamento da vida e tirarmos como aprendizado para nós, muitos cristãos, infelizmente, eles acabam voltando à vida de pecado, porque muitos pensam que não vale a pena prosseguir juntos na santidade, servindo, adorando o Deus, o Criador, porque estão vivendo tempos difíceis. Como se Deus estivesse abandonado, como se Deus estivesse nos deixado, Mas na verdade é o contrário. Deus permite toda essa situação para que nós possamos aprender, sermos cristãos melhores, sermos pais melhores, sermos pastores melhores, sermos filhos melhores, obedientes ao Senhor em qualquer circunstância da vida. Portanto, Pedro os adverte para que eles possam cingir a vossa mente, ou seja, alinhar a mente com Deus, provocar mudanças em suas mentes, para que o comportamento, o estilo de vida pudesse também ser diferente, pudesse voltar a uma vida alinhada de santidade com Deus, organizada, de compromisso e obediente ao nosso Senhor. Pedro ainda estende essa exortação, lembrando-os que eles deveriam ser sóbrios e firmes em tempos difíceis. E às vezes, o que nós experimentamos neste tempo, uma geração de cristãos, de filhos de Deus, que por conta de tantas dificuldades, eles fraquejam, desistem e acabam abandonando a fé, a igreja, a palavra, a oração. Mas o que Deus quer para nós através desse texto, a mensagem de Pedro, é que diante das dificuldades, nós possamos absorver como desafio, nós possamos absorver para a nossa vida de forma que nós possamos ter grandes aprendizados, tempo de inspiração, tempo de renovação, tempo de encorajamento, tempo de recomeço, tempo de podermos estar nos realinhando e podemos experimentar um grande avivamento diante do Senhor. Portanto,
ele está chamando a atenção para que a igreja, os irmãos, pudessem ser sóbrios e firmes em tempos difíceis. Ou seja, o cristão sóbrio não se deixa se embriagar pelas várias distrações desse mundo diante das aflições. Meus queridos, infelizmente, há muitos que estão se arrastando, capengando, talvez porque falta cingir a mente, alinhar a mente, amarrar, para que não fiquem soltos, distraídos, se organizem melhor espiritualmente. Portanto, o apelo de Pedro é que nós possamos cingir a nossa mente para que tenhamos mudança de vida e com esta mudança de vida possamos experimentar dias melhores, tendo esperança. Como viver vitoriosamente sem perder a esperança? Como ter uma vida vitoriosa em meio às aflições? Primeiro, nós falamos viver vitoriosamente sem perder a esperança. E segundo, viver vitoriosamente sem amargura. É muito comum algumas pessoas, diante das aflições, dos problemas, dos percalços da vida, elas começarem a lamentar, a murmurar, e aí então vem aquela insegurança, e aí então as pessoas começam a viver amarguras. Nós já lemos no versículo 14, que fala do grande amor de Deus, e Pedro diz sobre os filhos da obediência, para que esses filhos da obediência não venham tomar a forma deste mundo, não amoldeis as paixões anteriores dos tempos da ignorância. Ou seja, aqueles irmãos diante da perseguição, eles estavam criando oportunidade para o pecado, para se afastar, se distanciar da presença de Deus. Eles estavam querendo voltar às práticas do velho homem, porque estavam amargurados, angustiados com as dificuldades que eles estavam enfrentando. Queridos, vejam só, eu e você, o ser humano, está querendo sempre voltar para o cativeiro. Veja que quando nós estamos diante das dificuldades, esse sentimento é comum. Foi assim com Israel, foi assim com muitos dos cristãos de todas as eras, conosco também não é diferente. Veja que diante de tudo aquilo que nós estamos ouvindo, vendo, tudo isso produz uma mensagem em nosso ser que muitas vezes nos abate, que muitas vezes nos faz retroceder, paralisar, mas não é isso que Pedro está fazendo através desta mensagem para aqueles irmãos. É o contrário, ele está encorajando para que aqueles irmãos pudessem viver uma vida de despertamento, de vitória e de esperança, e assim deixar toda a murmuração, deixar a vida de amargura, porque estavam vivendo privações. Veja, meus queridos, que Pedro está encorajando-os a olhar para frente, a revestir-se de toda a armadura de Deus para vencer o dia mau. E nós podemos olhar para um outro texto do Novo Testamento, agora na mente de Paulo, lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2, Paulo diz que não vos conformeis com este mundo, não tomai a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa noia, da vossa mente. E o resultado disso? O resultado disso é uma vida vitoriosa sem amargura, porque uma vez que a nossa mente ela é transformada, nós vamos provocar mudança de comportamento, mudança de vida. Aí então nós vamos olhar para o passado de uma forma bem diferente como nós olhávamos antes. Para que experimenteis a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Portanto, Pedro usa o mesmo termo, a mesma ideia,
que o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Roma, usa, no sentido de trazer mudanças, no sentido de provocar mudança de comportamento, de atitude e de vida daqueles irmãos. Mas isso só é possível quando essa mudança de comportamento só é possível quando nós permitimos que haja mudança em nossa mente. Portanto, quando essas duas coisas acontecem, nós vamos experimentar tempos de refrigério, esperança e vida, no sentido de, embora vivamos circunstâncias tão difíceis, instabilidades, lutas, incertezas, muitas vezes perguntas sem respostas, mas diante dessa esperança, dessa certeza e dessa obediência que nós procuramos estabelecer e viver diante do Pai, nós vamos continuar tendo esperança e dias melhores para nós no futuro. Portanto, a nossa vida não deve paralisar diante das circunstâncias que se levantam contra nós. Ao contrário, prosseguir para o alvo não é abandono do passado. Devemos prosseguir. Prosseguir para o alvo não é abandono do passado. É como dirigir um carro, olhando para a frente sem tirar os olhos do retrovisor, trazendo para o presente as coisas que nos dão esperança e nos projetam para a frente. Foi isso que Pedro estava querendo provocar no coração da igreja. Essa era a mensagem que Pedro queria transmitir à igreja. Não retroceder, não olhar para trás, não voltar para a vida de pecado, mas diante das aflições, olhar para o passado e trazer algo de bom. E algo de bom era a mensagem do Evangelho, algo de bom era a mensagem da cruz, algo de bom era o sacrifício de Jesus, algo de bom era o amor de Cristo que foi derramado da cruz, que eles já estavam perdendo de vista. Por isso, estavam perdendo as suas esperanças. Pedro, então, restaura, renova, traz de volta esta mensagem de esperança da cruz para provocar alegria e estabilidade do coração do seu povo. Veja que prosseguir é estar diante das aflições desse mundo, mas mantendo-se firme nas convicções que estão relacionadas nos versículos 19 e 20. Versículo 19 e 20 do texto proposto diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então Pedro está resgatando este amor que a igreja estava perdendo de vista. Pedro estava trazendo de volta aquilo que os cristãos primitivos já estavam se esquecendo da mensagem da cruz, a mensagem principal do relacionamento com Deus. Bom, se eles já não tinham mais relacionamento com Deus, o relacionamento com os homens, com as autoridades, consigo mesmo, o relacionamento horizontal certamente estava comprometido. Portanto, esse versículo 18, 19 e 20 nos mostra que o Cristo eterno veio em nosso favor e derramou seu precioso sangue e tornou-se o pagamento pela nossa dívida, a fim de nos libertar da escravidão, nos dando direitos de viver livres, livres eternamente, livres, porém não distraídos. Aquela igreja, aquele grupo de irmãos estavam distraídos da fé, distraídos da santidade, distraídos do relacionamento com Deus, por isso perderam as esperanças. Nós somos livres, mas nós não podemos viver uma vida distraída
com as coisas desse mundo, ao ponto de nos esquecermos do imensurável amor de Deus, que nos libertou de todas as amarras da amargura. Portanto, Ele nos limpou do passado, da ira do passado, da amargura, da língua perniciosa e do medo. O vírus, com vírus ou sem vírus, vivamos sem ressentimentos, sem acusações, sem culpa. Saiba que Deus está no controle, nada foge aos teus olhos e à sua soberana vontade. Como ter ou como experimentar uma vida vitoriosa em meio às aflições? Primeiro, vivendo vitoriosamente sem perder a esperança. Segundo, viver vitoriosamente sem amargura. E por último, viver plenamente confiante em Deus. Versículo 17 diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portanto, Pedro, no versículo 17, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Durante o tempo em que nós estivemos nesta vida, nesta terra, a nossa vida precisa estar debaixo do temor do Senhor. Precisa ser uma vida de temor. Viver uma vida de temor é viver uma vida cheia, é viver plenamente no pleroma. E quando nós nos alinhamos, buscamos, nos esforçamos para termos uma vida cheia do pleroma, do Espírito de Deus, nós vamos ter uma vida de obediência, nós vamos ter uma vida sem amargura, e aí então nós vamos experimentar uma vida de esperança e de alegria. A palavra temor, Pedro usa a palavra grega phobos, temor, é viver uma vida cristã séria, com integridade, considerando o que Cristo sofreu por nós. Aqueles irmãos já não estavam mais considerando o sofrimento de Cristo, por isso perderam a esperança. Nós não podemos nos distanciar da mensagem da cruz, nós não podemos perder de vista o Evangelho da graça que nos salvou. Se nós fecharmos os olhos para essas premissas, nós vamos sucumbir, nós vamos perder a esperança, nós vamos viver uma vida cristã vazia, nós vamos viver diante das aflições deste mundo paralisados, com medo. Portanto, Pedro convida aquele grupo de irmãos a viver no pleroma, a viverem cheios do temor e da graça do Senhor. Phobos. Portanto, viver debaixo da obediência de Cristo é viver cheio do Espírito. Viver fazendo a vontade de Deus é viver cheio do Espírito. Negando a si mesmo é viver cheio do Espírito. E nós podemos ver lá nos Salmos 37, versículos de 5 a 8, esse texto nos ensina a descansar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor. Descansar não é cruzar os braços, paralisar a vida, olhar para trás e não fazer nada. Descansar é confiar plenamente no Senhor, é obedecer ao Senhor, é viver uma vida de esperança plena na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu quero concluir
dentro desses 3 pensamentos que nós desenvolvemos até aqui: sede sóbrios, não tomai a forma deste mundo, sejam santificados. O amor de Deus nos deu esperança e nos libertou da amargura e nos deu vitória. Essas verdades só será possível a partir do momento em que verdadeiramente nós tivermos uma vida cheia de esperança, uma vida sem amargura e uma vida confiante em Deus. Que Deus possa nos abençoar com esta palavra, como edificou a minha vida, também possa edificar a sua. Deus abençoe, uma ótima e abençoada noite para todos.